para eu aprender, para eu me tornar uma pessoa melhor, para eu desenvolver novas competências, para eu encontrar pontos cegos que eu não enxergava antes do podcast e logo depois eu vou conseguir enxergar. Hoje, no comecinho do ano, em janeiro, assunto super importante, com uma pessoa super importante que está vindo pela segunda vez. Por quê? Porque o assunto que ela fala é muito importante, porque eu adoro ela, porque quando ela veio no podcast deu super resultado, e eu vou te falar aqui, rapidamente, o currículo dela, porque senão eu ficaria metade do podcast lendo o currículo dela. Então, eu fiz um resumo. Ela começou a carreira dela como dançarina do programa Fantasia em 1997. Olha que coisa incrível, né? Batia o reloginho assim. Aí depois ela foi influenciada pelo produtor musical Arnaldo Sacomani, que é um grande produtor musical, pai da Thaís, que eu conheci recentemente. Um beijo pra você, Thaís, maravilhosa também. E ela foi pro jornalismo. Olha o cara, visionário. Aí ela se formou no jornalismo pelo Senac, depois fez a Universidade de São Judas Tadeu e graduação em marketing de comunicação. Aí ela trabalhou em diversos programas de rádio, como Energia 97, na Jovem Pan e em canais de televisão. Só que ela se destacou no Grupo Bandeirantes, na Band News e na TV Globo, onde ela começou a trabalhar como repórter em maio de 2012. Em 2011 ela ela foi finalista do Prêmio ESSO, que recebeu uma menção honrosa pela série de reportagens Vizinhos do Crack. Olha a porrada. Olha a porradaria. Um marco significativo na carreira dela foi que ela foi diagnosticada com síndrome de burnout, o que levou à demissão dela na TV Globo posteriormente. E por isso, e além disso, se transformou numa causa muito forte de ser uma pesquisadora, uma especialista, uma investigadora, uma propagadora, uma missionária desse assunto de saúde, mas acima de tudo de produtividade sustentável. Autora do livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, minha amiga, faz parte do meu grupo de influência, mas faz parte da minha família, queridíssima Isabela Camargo. Bem-vinda! Novo! Você esqueceu duas coisas. O quê? Mãe da Angelina. Maravilhosa. Fofíssima, foguete. E mentorada do Joel J. Se hoje o movimento da produtividade sustentável está ultrapassando as fronteiras do Brasil, foi porque no nosso primeiro dia de aula, no primeiro dia do Influência, você me catou na frente de todo mundo. Quem aqui sabe o que significa produtividade sustentável? Você lembra disso? Lembro. Todo mundo, eu não sei, não sei. E aí? Você vai querer continuar ou vai eliminar? E aí a gente fez até um teatro para que eu entendesse a potência do que estava acontecendo ali. E aí você me disse, nós precisamos estar ao lado de pessoas que criam coisas e não só copiam. Então não é porque um termo não existe que eu não posso trazer conceitos e exemplos. E a produtividade sustentável, para mim hoje, é a resposta para que CNPJ e CPFs falem a mesma língua. Sim. Muitas pessoas me perguntam, mas o que significa produtividade sustentável? É para trabalhar menos? Não. É para você se respeitar mais. Agora, se ao se respeitar mais, você vai sair de um ambiente de abusos, você vai cortar as asinhas de um assediador e vai, com isso, trabalhar menos, ou seja, vai deixar de ser explorado, aí é outra conversa. Muito bem. Pessoal, hoje o papo vai ser importante. Eu não pensei em falar o que eu vou falar agora, mas você me estimulou. Tá. A Isa faz parte de um programa que eu tenho chamado Influência. Por quê? Porque há 2 anos a gente entendeu que quem tem mensagem boa para compartilhar, quem é um empreendedor que pode chegar em mais pessoas, quem tem realmente um problema importante como uma causa na vida para ser solucionado, tem que aumentar a sua influência. E aí a gente construiu um grupo de empresários e empreendedores que querem ser os maiores influenciadores do seu próprio negócio. A Isa faz parte. O projeto deu tão certo que a gente está fazendo de novo e a gente abriu um novo programa. E eu quero falar o seguinte, cara. Então, eu já quero deixar aqui um link. Não tinha pensado nisso. Eu quero deixar um link aqui para você, um QR Code, se você quiser entender como é que faz o programa Influência, para você fazer parte, que é um programa de mentoria comigo durante 1 ano, presencial, 3 encontros presenciais, grupo de WhatsApp e 8 encontros online. A gente tem o nosso primeiro encontro presencial em março, em São Paulo. Eu quero que você mande uma mensagem agora, você vai falar com a Grazi no WhatsApp. Uau! A Grazi. Demorou.
Legal, né? Overbooking total, porque pra mim, eu já te disse isso e vou repetir quantas vezes forem necessárias. O primeiro dia, com a primeira pressão que você colocou em mim foi a melhor de todas. Uau. Por isso que quando dizem assim, o problema é a pressão. Não, porque senão ninguém contrataria personal trainer, né, pra treinar. Sim. O problema das coisas não é a pressão. É como você se coloca diante. Só que para isso a sua saúde mental tem que estar muito em ordem. Exato. Para que essa pressão seja um estímulo e não um problema. Então é isso aí, pessoal. Clica no link e vem falar com a Grazi se fizer sentido para você. Estou te esperando. A Isa vai estar. Sim. A Isa faz parte do programa Influência Pro, que são os meus mentorados que estão há mais tempo comigo, mas ela vai também estar em alguns encontros do Influência. Inclusive, ela já esteve no nosso jantar. Pessoal, então apertem os cintos, porque hoje o papo vai ser bom. Apertem os cintos, porque hoje o papo vai ser bom. Prepara aí. Antes da gente começar, se inscreve no canal do YouTube, se você não está inscrito, ativa as notificações, comenta, compartilha, pega o link, manda nos grupos de WhatsApp, ok? Ativa as notificações no sininho. E se você está aqui no Spotify, você segue a gente também no Spotify, dá 5 estrelas e ativa as notificações também no sininho. E pega o link e manda esse podcast, esse bate-papo, essa aula com a Isa, porque vai te ajudar e vai ajudar muitas pessoas. Isa, para começar, o que é produtividade sustentável? O movimento para que quem ama o que faz continue fazendo o que ama sem prejuízos pelo caminho. Vou simplificar mais. Tá. Produtividade sustentável é para você alcançar os seus objetivos, suas metas de 2024, sem perdas pelo caminho. Quer que eu simplifique mais? Que tipo de perda? Na saúde e nos relacionamentos. Por quê? O que eu descobri com a minha experiência e com as minhas pesquisas? A classificação oficial do burnout é esgotamento físico e mental associado ao ambiente profissional em que o estresse não foi gerenciado com sucesso. Depois eu explico mais sobre isso. A minha definição: burnout, ausência de si mesmo. Como assim? Fala mais. Burnout é ausência de si mesmo. Você está tão comprometido com o seu trabalho, com as suas metas, com as pessoas ao seu redor, que você se negligencia. Você se ausenta de si mesmo. Quando eu digo assim, nossa, Joel, estava com saudade de você, aí você pega e diz para mim, eu também, Isa. Também estava com saudade de mim. Isso costuma acontecer demais. Então, para mim, o burnout é a ausência de si mesmo. Ah, tá. Agora eu peguei. Pegou? Eu também tô com saudade de mim. A questão é, quanto tempo eu fico com saudade de mim? Quanto tempo eu vou me negligenciar? Quanto tempo eu vou me deixar para depois? Então, passa a régua. Produtividade sustentável é para você alcançar os seus objetivos sem perdas pelo caminho. Ponto. Que objetivo? Que meta? Você que criou a sua. Eu não vou interferir. Só que eu só preciso te lembrar que se você não se incluir na própria agenda, você não vai dar conta dela. Percebeu? Ó, presente para você. Já se incluiu na agenda hoje? Isso é um espelhinho. Ah, é um espelhinho. É. Sabe pra Mas quê? que legal, meu. Sabe pra quê? Pra que você se olhe no espelho com o mesmo interesse que você olha um feed, que você lê uma reportagem sobre a vida de alguém. Então tá na hora, Joel, da gente... Isso, se inclua na própria agenda. Tá na hora da gente ter mais responsabilidade pela nossa saúde mental. Neste momento, vai entrar agora aqui uma turma de músicos rufando os tambores, porque aí a gente está falando de um nome que a turma já fala, vai falar de saúde mental. Pronto. O que teve que acontecer na tua vida para você chegar nessa conclusão que está tatuada na tua pele, assim? Um freio chamado burnout. Outras pessoas recebem outros tipos de freio. AVC, infarto, câncer, diabetes. Adorei o conceito do freio. Burnout é um freio, não é o fim. Opa. Então, o que acontece? O que eu aprendi, Joel? As dores são mensageiras. Uma dor, ela não vem te punir. Ela vem te lembrar. Tem algo errado. Você dirige? Dirijo. Você dirige?
Quando o carro tá fazendo um barulho, você tá dirigindo lá. Aí o carro começa a fazer um barulho, o que você faz imediatamente? Eu paro e vou ver o que tá acontecendo. O mais rápido possível. Sim. E se não tem acostamento, inclusive, você já fica meio em pânico. Aí você ouve um barulho, você não sabe o que é, porque você não precisa ser mecânico para dirigir, mas você tá ouvindo um barulho. Você leva o carro para onde? Pro mecânico. Muito rápido, certo? Na hora. Aí o seu corpo está fazendo um barulho. A sua cabeça tá doendo todo dia, seu estômago tá te pegando sempre num determinado horário, a sua circulação tá ruim, o seu cabelo tá caindo, ou seja, o seu corpo está te mandando barulhos, sinais. O que você faz? Você para. Até porque a gente tem mais farmácias do que bibliotecas nas esquinas. Eu não tenho nada contra as farmácias. Sim. Pelo contrário. Mas, especialmente, as farmácias podem ser um local de educação e saúde. Ponto. Tá? Agora, vamos lá, voltando. Se o seu veículo, que é o seu corpo, está fazendo barulho, se você silenciar esses barulhos, você pode estar aumentando um problema. Outro exemplo, goteira do telhado. Aí choveu um pouquinho, você fala, não, bobagem. Na próxima chuva eu arrumo. Aí na próxima chuva chove mais. Depois chove mais. Depois chove mais. É muito mais fácil consertar o telhado antes da chuva do que durante a chuva. E muitos de nós estamos deixando para cuidar da nossa saúde quando nós já temos doença. Então, o burnout para mim foi um freio. Foi este barulho que o meu corpo fez. Mas meu corpo já tinha feito outros barulhos. Eu já estava tratando já com muitos especialistas, mas nenhum deles teve a visão integral de que aquele problema no estômago, que aquele problema de pele, que aquele problema no intestino, que aquele problema na circulação, aquele problema no coração, fazia parte do mesmo corpo que estava sob um estresse constante, ou seja, um estresse crônico todos os dias, por muito tempo. Depois desse estágio, eu vivo uma situação com características de assédio. Assédio ou abuso são sinônimos de violência. Então, se você viver uma situação com características de assédio ou abuso, essa é a gota que transborda o copo. Tem uma coisa muito importante para você aproveitar aqui esse espaço, a diferença do cansaço, da exaustão e do burnout. Quer saber? Quero. Diferença do cansaço e do burnout. E da exaustão. E da exaustão. E do burnout. Eu tenho falado isso em muitas empresas, porque todos precisam se proteger do burnout. Tanto o indivíduo... É porque a pessoa, a pessoa às vezes não sabe diferenciar, né? Isso. Às vezes não, né? Muitas vezes, né? O indivíduo que já está em burnout e acha que não, ou o contrário, aquelas empresas que estão vendo alguns funcionários apenas cansados e estão dizendo que estão em burnout. Por isso que as empresas abrem as portas, porque é conscientização, é educação no tema. Perfeito. Vamos lá. Se eu estou cansada, eu vou descanso e retomo. Tá? Então, no fim do dia, está cansado? Às vezes sim. Claro, estranho se não tiver, Joel. Ontem eu fui pra casa cansado, sim. Com certeza. Aí você descansou. E tô aqui. Hoje você tá bem? Tô ótimo. Pronto. Vamos supor que você não tivesse descansado o quanto você deveria descansar. Por exemplo, qual é o seu número de horas para dormir? 7. 7. Ótimo. Vamos supor que aí tivesse acontecido alguma coisa, você dormiu 5 horas. Tá. Você ia estar aqui? Ia. Sim. Só que o seu corpo já começa a trabalhar. Sabe quando a pilha já começa já com uma carga menos? Exato. Aí vamos supor que hoje à noite você consiga descansar. Pronto, recuperou. Certo. O que muitas pessoas fazem? Vivem num estilo de vida em que vão adiando o descanso ou vão anestesiando o descanso. Comem mais, bebem mais, fumam mais ou compram mais. Eu entrevistei um cardiologista, um médico cardiologista do Nordeste, e ele me disse que só se deu conta que estava com burnout por 2 situações. Quando ele estava tratando mal os pacientes dele e quando ele estava comprando muita coisa pela internet. Porque a agressividade é um dos últimos sintomas do burnout. Certo. Né? O corpo já deu vários sinais, vários sintomas. Você não encostou o carro para ouvir de onde está vindo barulho. Depois você entra num estado de irritação. Então, perceba, se você estiver muito irritado, o problema não está nas pessoas, está na sua falta de recuperação. Depois a agressividade, depois ideia suicida. Tá? Então, volta lá. Onde a gente estava? Porque assim, a gente tá falando sobre os sinais pra galera perceber ou não. Eu sou um cara ligado... A diferença do cansaço e da exaustão. Isso. Tá, vamos lá. Eu sou ligado nessa questão com a Ótimo. galera que
Pô, eu sempre pergunto, quantas horas tu dormiu essa noite? Perfeito. Dormi 4. Não, essa noite você tem que dormir mais, porque capacidade cognitiva afetada, memória afetada, velocidade afetada, ruim. A gente não vai viver assim. Joel, não tem sentido viver assim. você foi atleta profissional e um parceiro seu chamado Gustavo Borges, conhece? Grande Gustavão, beijo pra você. Gustavo me disse no meu livro, quando eu perguntei para ele assim, Gustavo, o que um atleta precisa para ganhar medalha olímpica? Porque todo mundo treina há 4 anos. Qual que é a diferença entre um cara que treina 4 anos e outro cara que treina 4 anos? Sim. Ele falou, Isa, a questão emocional e o tempo de recuperação. Como assim? Faz parte do treino. Repete? Faz parte do treino. Atenção, mundo. Alô? Faz parte da performance descansar. É isso que significa a sua camiseta. Desacelerar para continuar em movimento significa descansar para recuperar o que você gastou para continuar. A turma precisa entender esse conceito. Descansar é performar. Essa é a essência da produtividade sustentável. É se respeitar mais. É não comprar o cansaço. É não comer o cansaço. É não beber, não fumar o cansaço. Essa é boa. Tá? Então, mas vamos lá que né, nós estamos explicando a diferença de cansaço, exaustão e burnout. É chocante. Eu tenho várias breaking news pra você. Tava aguardando desde o ano passado. O Malu sabe disso. Malu, tô segurando um negócio aqui pro Joel. É verdade. Falou, cara, vamos nesse mês, nesse assunto, tem tudo a ver? Vamos. Bom, então, cansaço. Tô cansada, descanso, recupero minha energia. Tá bom. Agora, se eu não descanso, eu começo a acumular este cansaço. Quando eu acumulo cansaço por longos períodos, ou seja, eu já estou dormindo mal, o que acontece quando você dorme mal? Pô, cara, você tem vários sintomas. Você acorda com a memória ruim, você tem baixa energia. Resumindo, você vive mal. Você vive mal. Quem dorme mal, vive mal. Outra pessoa que escreveu no meu livro, que participou do meu livro, que foi o Ricardo Amorim, ele falou exatamente sobre a questão do tempo de sono para a questão cognitiva. Ele falou assim, Isa, quando eu tinha 20 e poucos anos, eu podia dormir menos do que eu precisava e eu não tinha prejuízo no dia seguinte. Agora, com 40 e pouco, Ricardo Amorim, um dos maiores economistas do Brasil, lá em 2018 ele me disse, agora, com 40 e poucos anos, se eu não dormir 8 horas numa noite anterior a uma palestra, eu não lembro das coisas. Então, se o Ricardo Amorim, se o Gustavo Borges, se o Joel J está dizendo, então agora eu vou no bonde deles. Eu também estou te dizendo, quem dorme mal, vive mal. Só que nós somos a primeira geração que está contestando algumas frases insustentáveis, tipo, dormir é perda de tempo. Outra que eu tenho pavor, e pode ser que alguma outra pessoa já tenha passado por aqui e tenha até dito, não é nada pessoal, tá, gente? O que é que você faz enquanto eles dormem? Tem professor dizendo isso para aluno, Joel. Não, nada a ver. É a coisa mais cretina que alguém pode dizer para outra. Nada a ver. Tá? Outra coisa, se você tá fazendo uma festa na sua casa e alguém fala assim, tô indo embora. Tchau, obrigada, bom descanso, até mais. Mas não, aí a pessoa fala que vai dormir. Que isso, fica mais. Então assim, eu sou a maior chata, você sabe. Com o tempo, né? Não à toa eu tenho um livro, né? Chamado Dá um Tempo, para quem quer fazer as pazes com o tempo. Meu livro não é sobre burnout. Mas a coisa que eu mais preservo, Joel, é o tempo de descanso das pessoas. Porque é o tempo de descanso que vai preservar a sua saúde mental. Pronto, podem entrar os músicos rufando os tambores de novo. Eu tô fazendo piada porque, assim, tem gente que acha que, não, saúde mental não é pra mim. Posso provocar? Deve. Pra quem que você acha que o assunto saúde mental é importante? Para todas as pessoas do planeta Terra. Ó, eu ainda preciso terminar sobre cansaço, exaustão e burnout, hein? Tá. Pra todas as pessoas do planeta Terra. Todas. Você escova o dente? Sim, todo dia. Todo dia? Nossa! 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia. E aí, eventualmente, passa fio dental, Sim. enxaguante bucal e também precisa o dentista, né? Sim. Muito bem. Há 300 anos, falar de saúde bucal era a maior frescura da humanidade. Pegou? Peguei. Há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então, falar de saúde bucal há 300 anos, em que cada um teria que ter sua própria escova, tem que escovar o dente para ter saúde bucal, era frescura. Peguei. Nós estamos, hoje, em 2024, ainda tratando a saúde mental como há 300 anos a gente tratava a saúde bucal. Peguei. É frescura. Não é frescura. E vou te explicar por quê. Outro dia saiu uma matéria, as profissões que podem te blindar do burnout. Ou profissões à prova do burnout. Eu ri, né?
Sabe por quê? Teve uma pesquisa feita por uma cientista espanhola que diz que de cada 5 padres, 3 estão em burnout. Peguei você de novo. O que isso significa? As pessoas que vivem sob muita pressão e não podem errar e não se permitem o descanso, entram em burnout. Entram neste esgotamento, que eu já vou falar já, a diferença do esgotamento do burnout, que pode levar, então, ao burnout. Então, se os padres, se os sacerdotes têm burnout, que profissão que é a prova de burnout? Outra coisa, quantos atletas você conhece? Uns 2.000. 2.000. Quantos jogadores de futebol você já ouviu dizer que machucaram o joelho? De todos que eu conheço, uns 70%. Pronto. Então, machuca o joelho, se afasta, faz um tratamento, volta. Se eu disser que um padre ou um jornalista não pode ter burnout, é a mesma coisa que eu disser que um jogador de futebol não pode machucar o joelho. Exato. Ponto. Então, Joel, vou só finalizar a diferença do cansaço, da exaustão e do burnout, porque isso é muito importante. Se eu estou cansado, eu descanso, retomo a energia. Agora, se eu estou ausente de mim, se eu estou me iludindo, achando que não, tem agora um energético assim, um estimulante assado e tal, uma anfetamina, como aconteceu comigo. Quando eu cheguei no endocrinologista, ele me deu uma anfetamina para dar conta de um estilo de vida insustentável. Foi como colocar pneu novo num carro sem motor. Beleza? Então, tem muita gente vendendo isso? Tem. E como a saúde mental dessa galera já está desequilibrada, então eu vou pegar isso aqui que vai me ajudar a dar conta desse estilo de vida insustentável. Aí você, de novo, não descansou, acumulou exaustão, você já está acumulando vários problemas de saúde. Só que você está tapando o sol com a peneira. Depois eu descanso, depois eu durmo. Nas férias eu descanso. Eu fiz isso também. Nas férias eu descanso. As férias não chegaram. Isso é burnout? Não. Isso é esgotamento. O seu corpo está esgotado. Assim como o atleta precisa, depois de treinar, descansar para recuperar, para fazer outra prova, nós precisamos, trabalhadores, precisamos descansar antes de começar outra prova. Beleza. O que precisa acontecer agora para ter o burnout? Entrem os músicos com os tambores. Agora este é o momento. É sério. E eu vou fazer uma pesquisa esse ano, conto com a sua ajuda. Pode contar. Alguma situação com características de assédio ou abuso. Exemplo. Vivo em um ambiente com pessoas tóxicas, com lideranças que não me ouvem, que estão jogando para debaixo do tapete os problemas, estão só esperando a bomba explodir. Ou seja, é um ambiente que já é insustentável. Tá? O sujeito está esgotado. Ele já está em presenteísmo. Isso é super importante. A diferença de absenteísmo e presenteísmo. Ou seja, no absenteísmo, o sujeito adoeceu, pega um atestado, se afasta e volta. O presenteísmo, o sujeito está doente. E tá lá. Às vezes tem até atestado, mas não apresenta na empresa porque tem medo do que podem fazer com ele. Tem medo de se afastar. Ele está ali, o corpo está ali, a alma não se sabe. Né? Tá tomando remédio, tipo, a luz está acesa, não tem ninguém em casa. Esse sujeito em presenteísmo é um perigo É um perigo você estar em presenteísmo. Trabalhando nesse estado de esgotamento. Você pode se colocar em risco e outras pessoas em risco também. Quando eu tive o meu diagnóstico, eu cheguei no médico sob risco de convulsão. Quando eu tive o meu apagão ao vivo, esquecer o nome da capital do meu estado foi a menor parcela do problema. Por dentro eu estava colapsando. Então os olhos ficaram escuros, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou e teria sido muito melhor se eu tivesse desmaiado. Porque eu teria sido socorrida. E daí que eu descobri que dor invisível é dor em dobro. A dor que não sangra dói muito mais. Nossa, muito bom isso. Muito bom. Dor invisível é dor em dobro. Joel, a dor que não sangra dói muito mais. Por quê? Porque se alguém desmaia aqui, ou se alguém tem um mal súbito aqui, você vai chamar a ambulância na hora. Você não vai questionar, será que não tá fingindo que tá desmaiando? Pegou? Então, dor invisível é dor em dobro.
Então, voltando. Esse sujeito que está em presenteísmo, como se nada tivesse acontecendo, está nesta fase de esgotamento. Podem ser anos, tá, gente? Acumulando cansaço, que leva ao esgotamento. 2, 3, 4 anos. Aí você vai viver de alguém que trabalha com você, ou seja, par ou acima, uma situação com características de assédio. O que é um assédio? Primeiro que em 2024 assédio é crime. Então, se gritaram com você ou se bateram em você, hoje não pode mais. Eu faço letramento de assédio para lideranças. E se pensa que é um assunto difícil, pesado, a gente vai fazendo piada durante horas e quando vê, tá todo mundo falando a mesma língua. Ok. Então, letramento de assédio é super importante. Porque este assédio pode estar acontecendo hoje, aliás, nesse momento, em milhares de empresas, em milhares de contextos. E não é só CNPJ com CPFs, tá? Pode ser empreendedor com clientes. Eu atendo muitas pessoas que foram... que os clientes perderam respeito e aí elas, com medo, né, de demitir o cliente, depois tiveram problemas graves de saúde. Por quê? Porque o copo já estava cheio. Aí veio aquela gota, transbordou o copo. Uhum. Assédio. Eu me pauto no desembargador Sebastião Oliveira, de Minas Gerais, autor de uma Bíblia do direito. Ele fala sobre dano existencial. O sujeito tá lá, profissional, competente, ama o que faz e vai, e ama o que faz. Já caiu na armadilha da competência, que é aquilo assim, parabéns pelo trabalho que você fez, agora eu vou te dar mais um trabalho. Como você gosta de estar ali, fala, opa, tô crescendo. E tô abraçando mais coisas, abraçando. Tá. O sujeito tem naquele instante do assédio um dano existencial. É como se a alma dissesse assim, agora não dá mais. Foi claro, Joel? Dano existencial porque ele esquece dele, quem ele é, os valores... Dano existencial porque Qual ele que já é o- se perdeu há muito tempo, Ok. ele já está doente há muito tempo, e ao ouvir uma fala de algum par ou acima que o deixou assim, absolutamente... Não pode ser. Não, tá de brincadeira. Ali acontece o dano existencial. Onde eu me pauto? No meu exemplo, em mais de 5.000 pessoas, e na sexta-feira, quando nós estávamos no jantar, eu encontrei um casal, e para mim também, sempre nesses encontros, eu falo, obrigada, Papai do Céu, era aqui mesmo pra eu estar. Essa hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Esse casal de médicos, quando eu falei isso para ele, ele não conseguiu nem chorar. De tão arrepiado que o doutor ficou. Falei, doutor, você se lembra de alguma situação com características de assédio que te deixou assim muito arrasado? A hora que eu fui dando o meu exemplo, fui falando o que pode ser, né? Ele lembrou. E por que é muito importante você lembrar a gota que transborda o copo? Para você não deixar que isso aconteça mais. Então... Eu lembro que no último podcast você falou sobre estabelecer limites. Sim. Alguma coisa com relação Exato. a liberdade e limite. Sim, só os limites garantem a liberdade. Fala disso de novo pra turma. Falo. Então vamos lá. Por que é importante você saber o que provocou o dano existencial? E possivelmente o burnout. Detalhe, o diagnóstico do burnout é clínico. Ok. Não é um teste na revista que você fala, você tem esse sintoma, você está com burnout. Não, o diagnóstico é clínico. O tratamento não é de um dia para o outro, porque você não chegou de um dia para o outro, né, nesse estágio. Muitas vezes, por que a gente se ausenta de si mesmo? Que a gente se negligencia? Que a gente diz sim para todas as oportunidades Boa. que parecem extraordinárias. Nem tudo é legal como você acha que parece. E aí, de uma forma muito simples, Joel, se ao dizer sim para alguém você se coloca em risco, tá errado. Vou repetir. Se ao dizer sim para alguém você se coloca em risco, tá errado. Vamos supor, você me chama para gravar aqui e eu tenho um compromisso muito colado no que você me chama. Só que eu já me comprometi com esse outro compromisso. Só que eu vou ter que sair daqui, eu vou ter que ir a milhão para São Paulo. Eu vou ter que dizer, Joel, eu quero muito gravar contigo, mas nesta data eu não vou conseguir. E aí nós temos medo de falar isso. Por enquanto não, agora não, dessa vez não. Percebeu? São maneiras mais sutis de dizer não.
Sim, eu tenho um treinamento só disso. Como o quê? Como dizer não? Como dizer não? E porque existe uma explicação por que a gente tem tanto medo de dizer não. A gente tem medo de não ser acolhido, incluído, aceito, participativo. Ô, Joel, vamos fazer uma contabilidade dos nãos que a gente diz para as nossas crianças? Então, quando você é criança, você ouve muito não. Não, não pode, não, não pode. Eu com a Angelina, gente, eu fico assim o dia inteiro. Para dizer não, aí eu vou lá, agacho para ficar da altura dela e explico. Seria muito mais fácil dizer não. Sim. Só que eu já sei o que isso pode provocar. Certo. Sabe o que pode provocar? Ressaca. Depois, quando ela começa a participar da escola, do trabalho, ela vai dizer só sim. Para fazer parte dos grupos, para fazer parte do rolê. Ou seja, você vai dizer sim para um monte de coisa que você não gostaria. Pegou? Peguei. Aí... Então vamos lá. Peguei legal. Pegou legal? Então assim, ó, vamos fazer contabilidade dos nãos que a gente fala para as nossas crianças. Então, quando você é criança, você ouve muito não. Aí quando você já começa a dar uma crescidinha, fazer parte dos grupinhos da escola, os grupinhos populares de música e tal, aí vão te chamar para um show de pagode, mas você gosta de pagode, mas vamos supor que você não gostar, você vai dizer sim só para fazer parte do grupo. Certo. Você vai entrar você vai começar um trabalho, você que está começando como estagiário e tal, você vai dizer sim para tudo. Só que conforme o tempo passa, Ricardo Amorim, inclusive, ratifica isso no livro. As suas responsabilidades aumentam, mas o tempo é o mesmo. Então, se você não tiver critério para dizer sim ou não, e você disser sim para tudo e para todos, você vai se ausentar de você mesmo. Muito bom. Aí agora tem uma outra coisa muito importante. Muito bom. Se você buscar reconhecimento de pai e mãe no trabalho, não é só o burnout que pode acontecer. Muita coisa ruim pode acontecer. Isso eu ouvi de uma terapeuta muito especial, o Rossandro Klinger, inclusive, quando eu falei pra ele, né? Grande Rossano. Beijo. Amo você, Você vai sabe vir disso. aqui também, você tá convidadíssimo. Sabe disso? Eu falei, Rossandro, o que você acha dessa ideia? Tudo a ver. Quando você busca reconhecimento de pai e mãe no trabalho, você pode ter graves problemas. Mas por que isso acontece? Porque a gente considera o trabalho como família. Trabalho é trabalho, família é família. Boa. Desculpa se eu tô Boa. indo contra alguma ideia, porque é esta ideia que faz com que as pessoas abram mão de si, do convívio familiar, só trabalhe, aí depois é demitido, é desligado, é dispensado, o mundo acabou. Isso aconteceu comigo. O meu mundo acabou quando eu fui demitida, porque eu não tinha vida social, eu trabalhava de madrugada. Percebe? Percebo. Então, trabalho é trabalho, família é família, gente. Você ter relações cordiais, agradáveis, isso é direito, isso é básico. Né? Tem a pesquisa do ano passado que mostra que profissionais de alta performance colocam o ambiente no mesmo patamar que salário. Então, depois, empresas, RHs, não adianta, como é que eu faço para reter os meus talentos? Né? E você gasta uma grana encontrando pessoas incríveis e depois você não cria um ambiente para manter essas pessoas incríveis. Isa, eu gosto de conversar com você porque você traz exemplos reais. Você traz pesquisa, você vive. E vamos lá, olha só essa. Quando que foi, Malu, que a Grazi veio aqui? Ah, Grazi, que a Isa veio aqui. Qual foi o mês? Foi em 2022, não foi? Foi 2022. Foi. Tá, tem quase 2 anos, não tem? Sim. Há quase 2 anos a gente conversou. Não era esse estúdio, a gente conversou. Podcast bombou e tal. Você, depois daquele tempo, cara, você tá ganhando, tá sendo selecionada para prêmio, tá viajando o mundo, palestrando, tá em vários projetos, bateu 1 milhão de seguidores, crescendo pra caramba e você é insider. Você tem a informação, você é a informação, você é a fonte de propagação. O que aconteceu nesse assunto desde aquele dia até aqui? As coisas melhoraram ou pioraram? As empresas ficaram com mais consciência? Porque tem um monte de líder aí que, putz, isso aqui é assédio. Não sabia. Tem um cara que pensando aqui, caraca, então, eu só tô esgotado, não tô com burnout. Eu tô esgotado, eu tô esgotado. O que você percebeu nesse tempo? Qual o seu overview e qual a sua opinião? Você tá otimista, realista? Você tá realista, pessimista? Vamos lá. Desenha aí, dá o frame. Tá, vamos lá. Até o século XVI, aconteceram 2 coisas muito importantes. Os médicos recusavam a ideia de bactéria. Ok.
e a Terra era o centro do universo. Ok. Século XVI. Aí criou-se o microscópio. Tem bactéria. Boa. Aí, século XVI, chega o São Nicolau Copérnico e fala assim, então, galera, a Terra não é o centro do universo. Deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. Então, a Terra não é o centro do universo. Nem vou falar de Terra plana, tá, gente? Essa é outra polêmica. Vou falar só da Terra sendo do universo. O Joel, como ele incomodou? Ele incomodou muita gente dizendo a Terra não é o centro do universo. Ele não estava só trazendo uma descoberta científica. Ele estava indo contra a opinião que predominava. Certo. Pronto. Então, hoje, o letramento da liderança passa por esses exemplos. Eu atendo um banco que eles não usam mais gravata. E eles me disseram que até ninguém acreditava que eles iam deixar de usar gravata. Imagina, sempre usam gravata, vai usar gravata para sempre. O que eu quero te dizer, Joel, é sobre mudança. Se você está num contexto em que você acha que isso não vai mudar, sempre foi assim, muda. Se podia fumar dentro do avião, hoje não pode mais. Então a gente precisa parar com essa resistência de que as coisas que podem ter funcionado no passado, funcionam. Boa. Outro dia eu publiquei, nós estamos em 2024, não estamos em 1930. 1930 foi quando Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho. E hoje, em 2024, você ainda tem resistência para usar os EPIs de saúde física. Eu vou fazer uma campanha em 2024, conto com você. A criação dos EPIs da saúde mental. Por quê? Agora, anota aí que você vai gostar. Os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho. Sabendo disso, senhoras e senhores, lideranças, vou repetir, se os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das 3 principais causas de afastamento do trabalho, afastamento é igual a quê? Custo, perda de reputação. Eu preciso, então, considerar os EPIs de saúde mental. Concordo. Quais são? Ninguém ainda criou esse movimento. Até hoje, que eu estou dizendo aqui publicamente, 2024 é o ano da criação dos EPIs da saúde mental. Eu estou reunindo empresas para a gente começar a debater por quê. Muito bom isso, Nem todo EPI, Joel, bom, cara. vamos junto, nem todo EPI de saúde física vai ser usado em todos os setores da indústria. Perfeito. Por exemplo, um frigorífico, o cara precisa usar no açougue, ele precisa de uma luva. Sim. Que numa farmácia, numa farmacêutica é outro tipo de luva. Aqui nem tem luva. E aqui na minha empresa não se usa luva, entendeu? Não se aplica para tudo. Pronto. O que eu levo para as empresas? Existem 3 passos, tá? Então, o primeiro é comunicação. Ok. Que aí entra a segurança psicológica, se der tempo a gente fala sobre isso. Desconexão e flexibilidade. A conversa começa nesses 3 pontos. Comunicação, tá todo mundo falando a mesma língua? Líderes e liderados estão querendo a mesma coisa? Ou a liderança está falando uma coisa e fazendo outra? Então, começa na comunicação, Joel. Depois, desconexão. Direito à desconexão, alô mundo, é um EPI de saúde mental. Flexibilidade. Você líder, você vai tratar uma pessoa que está, de repente, tratando o pai com câncer igual a uma outra pessoa que não está? Você vai ter que ter essa flexibilidade. Aí alguém vai dizer assim, aquela turma que acha que a Terra é o centro do universo. Mas na minha época não tinha isso. Muito bem. Você está vivendo em que ano? Por quê? Tem um livro que eu amo que chama Do Grito ao Satélite. Um professor ele fez essa análise, né, de como era a comunicação quando só tinha o grito e hoje com o satélite. Só que até hoje, com o satélite, se você estiver em alto mar, por exemplo, e não tiver sinal de satélite, você vai ter que usar luz para se comunicar. O que significa? Que mesmo com toda a evolução, existem algumas coisas que permanecem, mas outras não. Então tá na hora da turma resistente olhar para a saúde mental, assim como já foi olhado para a saúde física. Você acha que foi fácil para a turma garantir os EPIs de saúde física? Foi difícil pra caramba. Mesmo num ambiente com risco de deslizamento, você teve que provar por A mais B que, se você for sem uma bota especial, você pode escorregar e cair. Tá? Tá chato esse papo? Cara, esse papo ele é importante e necessário. Não, alguém pode achar que tá chato, mas assim, isso é segurança. Só que aí tem uma coisa mais importante. Vai além. Não importa se tá chato, é importante. Nesses EPIs de saúde mental, existem os coletivos e existem os individuais. Terapia
é um equipamento, né, vou dizer assim, é um equipamento de proteção individual. Eu não preciso que ninguém me obrigue a fazer terapia. Eu preciso fazer terapia. Joel, existem decisões, soluções que serão determinadas pela empresa. Outras é o indivíduo. Essa é uma boa questão. Como que ele percebe que ele precisa? E depois que ele percebe, tem gente que não percebe que precisa. Tem gente que não aceita que precisa. E tem gente que não se importa. Tudo isso está relacionado à saúde mental. Como é que ele vai saber que ele precisa? Autorresponsabilidade. Não adianta reclamar de comportamento tóxico se você... Na verdade é o seguinte, não adianta reclamar de ambiente tóxico se você tem comportamentos tóxicos. Boa. Que maravilhosa! O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Luva. Para limpar as coisas aqui que a tia Isso. Rô usa. Isso, vou tirar até aqui meu anel. Joel, eu preciso de uma lei para lavar louça com luva? Não. Não. Eu preciso ter autorresponsabilidade. Mulheres agora entenderão. Nossa, que mãozinha piquititica. Ó, olha só. Isso aqui é uma luva de borracha para lavar louça. Eu não preciso que alguém coloque uma lei na minha cozinha e dizer, Isabela, quando você for lavar louça, use a luva. Eu já sei que eu preciso proteger a minha mão. Ainda mais se eu acabei de fazer a unha. Eu preciso proteger minhas unhas. Isso é um equipamento de proteção individual. Ok. Um óculos de sol é um equipamento de proteção individual. Ok. Um chapéu é um equipamento de proteção individual. Então, nós já nos acostumamos com alguns EPIs. Eu amo luva. Percebe? Eu, Isabela, eu não preciso que alguém me diga, você precisa fazer terapia. Tem muita empresa contratando serviços de terapia, mas aí não engaja e aí joga um monte de dinheiro fora porque a turma tem medo de usar. Nossa, mas se eu usar, vão achar que eu tô doida. Ok, se você não quiser fazer terapia, quando você sentir dor de dente, você não pode ir ao dentista. Então, este é um EPI que você não precisa obrigar ninguém a usar. Vai depender da autorresponsabilidade de cada um. Obrigada, mamãe. E aí você me perguntou o que eu tenho visto do último podcast para cá. Saúde mental não é privilégio. Saúde mental é direito. O que nós precisamos é de educação no tema. Total. Esse mês de janeiro, é importante você saber, nós estamos completando 10 anos da campanha Janeiro Branco. A campanha Janeiro Branco foi criada por um psicólogo chamado Leonardo Abraão. Ele estava vivendo um baita desafio e ao invés dele continuar jogado no sofá, ele falou, cara, eu preciso fazer algo por este problema, que se eu estou vivendo, tem outras pessoas vivendo também. Então, Leonardo Abraão, psicólogo mineiro, ele cria essa campanha há 10 anos e o Janeiro Branco é para que a gente organize as ideias para que os próximos 11 meses sejam coloridos. Ai, que romântico. Não tem nada de romântico, gente. É coisa séria. Mas, de novo, nós estamos em 2024. Nós carregamos nas nossas células memória dos nossos ancestrais. E todos os nossos ancestrais viveram muitos preconceitos relacionados à saúde mental. Então eu sei que as ideias resistentes à saúde mental são muito maiores do que as ideias pró-saúde mental. Por isso que a gente tem que repetir, 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 repetir. Saúde mental é para quem pensa. Você já ouviu falar que as palavras têm poder? Sim, total. Você acha que as palavras têm poder? Tenho certeza. Não tem. Os pensamentos têm poder, Joel. Concordo. As palavras seguem os pensamentos. Legal. Então, quando você diz as palavras têm poder, claro que tem, né, gente? Mas antes das palavras tem os pensamentos. Ela é reflexo do pensamento. Onde os pensamentos nascem? Mostra pra mim. Hã? O que é aqui? Fala pra mim. Cabeça, mente. Mente. Consciência. Mente. Pra ter um sorriso bonito eu preciso do quê? Saúde. Bucal. E pra ter bons pensamentos eu preciso do quê? Mental. Saúde. Mental. Bingo! De novo. Se pra ter um sorriso bonito eu preciso de saúde bucal, pra ter bons pensamentos eu preciso de saúde mental. E a qualidade da nossa vida, né, Isa? É determinada totalmente pela qualidade das coisas que a gente pensa. Pronto. Você sabe que eu acredito muito no que você está falando. Essa é a primeira coisa. Eu defendo, promovo, protejo, treino. Ontem eu estava aqui reunido com toda a minha liderança. E aí eu sou um cara, eu sou muito ligado na semântica. Se a palavra estiver errada, eu volto. Sim. Reformula, fala de novo. Sim. Não foi isso que você quis dizer, mas foi isso que você disse.
E mesmo você não querendo dizer isso, mas já tendo dito, as palavras jogadas ao vento, elas não voltam mais. É importantíssimo a gente ter cautela e cuidado com as coisas que a gente diz. Responsabilidade. Total. Eu sou muito ligado com isso. Mas assim, muito, não é muito não chega no que eu quero dizer. Eu sou totalmente, absolutamente ligado com as coisas que eu falo. E se eu percebo que eu falei errado, eu reformulo. Se eu percebo que se eu te ferir, eu peço desculpas. Porque uma vez você solta uma coisa, aquele fica. E às vezes um líder, ao dar um feedback, sem estruturar suas palavras, porque não estruturou seu pensamento, ele fere a pessoa. E aí, ao ferir a pessoa, ele não é só uma via de mão única, né? Ele tem um efeito espelho. Pode ser que a pessoa não fale nada, mas ela reage, o corpo dela reage, o zigomático cai, a boca faz assim, o ombro dá de ombrinho. O corpo se manifestou. A boca mente, o corpo não mente. Portanto, quem é líder, é que as pessoas pensam que liderança é um cargo. Liderança não é um cargo. Liderança é uma conquista. O pai é um líder, a mãe é uma líder, o irmão é um líder. Você influencia qualquer pessoa que está ao seu redor. Então é muito importante o cuidado com as palavras. E eu te falo isso porque eu já machuquei muitas pessoas com as minhas palavras. Mas assim, muitas. Eu disse coisa que eu não queria. Aí ela ficou ferida. Eu falei da forma como eu não queria. E cada vez que eu fui percebendo as reações das pessoas, eu tô te falando desde a época que eu era atleta. Eu falei, cara, eu não posso fazer isso. Eu preciso melhorar. De onde que vem isso? Por que eu falo desse jeito? Eu grito, né? Por que eu grito? Quem gritou comigo? Memória celular, João. Total. Ah, meu pai gritava comigo. Ah, então para de gritar. Você não precisa gritar. Pronto. Calma. Então, melhore os seus argumentos. Não aumente o volume da sua voz. Pronto. Essa reflexão de autoconsciência, de autoobservação, ela é fundamental. É o que você está dizendo. É a consciência. Autorresponsabilidade, Joel. Total. Autorresponsabilidade, ponto. Agora, você fala com muitos empresários. Você fala com muitas lideranças. As grandes empresas te contratam. Sim. Elas contratam a tua palestra, elas contratam a tua consultoria, elas contratam o teu acompanhamento. O que esses caras empresários já estão começando a se dar conta? A galera que te contrata. Porque a galera que te contrata já tem consciência. Talvez seja... Cafezinho. Sério? Cafezinho. Nossa, você tá lendo pensamentos agora também. E ela vem escondidinha, né? A tua mão pega, Malu. Você vem escondidinha, aparece tua mão. Vem cá, maravilhosa. Vem aqui. Não, vem aqui rapidinho, Malu, por favor. Mostra lá, vai. Você já não deixou cantar parabéns pra você no seu aniversário. Vem aqui. Ela tá elegantíssima, gente. Olha isso. Olha aqui. Vem cá. Não, vem cá. Olha aqui, ó. Janeiro branco. Camisa branca, exato. É, linda. Arrasou. Café na hora certa. Café na hora certa. Saúde, família e trabalho não inverta a ordem, inclusive, tá? Você acha que a Malu dá ponto sem nó? Maravilhosa. Você sabe que no meu livro eu falo sobre contratos de tempo. E aí, primeiro individual, depois familiar, depois de trabalho. Se der tempo, a gente fala sobre isso. 2020. Você vê como... Cadê teu novo livro? Era pro... 2024? O Guia Prático da Produtividade Sustentável. O guia. Guia. Cara, faz Vamos isso. Vamos lá. O que as lideranças já aprenderam? Primeiro que eu tenho que falar aqui uma outra coisa. Nós estamos em adultos? Entre adultos? Sim. Tá. Papo de adulto. Entre adultos. Vamos lá. Infelizmente, todos os líderes que se abrem ao assunto, ou é porque estão vivendo na pele, ou é porque alguém da família muito próximo está vivendo. Agree. Teve que o filho tentou suicídio. E aí ele chegou para mim, eu fui até o estado um outro estado fazer uma palestra, e aí a gente naquele momento ele falou: Isabela, vem cá, meu filho tentou suicídio. E eu me senti o pior pai do mundo. Eu achava que depressão era frescura, que tudo isso era bobagem, e eu tô me sentindo muito mal. Esta situação fez com que esse líder abrisse o assunto dentro da empresa, primeiro com a liderança, depois com todos os liderados, e hoje é uma das melhores empresas que eu atuo. Lá do Paraná, inclusive. E eu teria aqui outros exemplos para trazer, mas é desnecessário. Então, ainda estamos vivendo isso. O líder, para despertar, ele vai ter que viver pessoalmente ou alguém muito próximo. O próprio Dr. Carlos, que eu conheci no Influência.
Ele é um médico que viveu o burnout. Eu já entrevistei vários médicos que viveram burnout. Mas também tem médico que acha que burnout não existe. Tem livro publicado por médico dizendo que burnout é doença que não existe. E aí eu tenho um breaking news pra você. Anota aqui pra não esquecer. Vai. Break news. Breaking news. Mas só porque você falou da liderança, só pra encerrar a questão da liderança. Então, o que esses líderes já perceberam? Que falar de saúde e prevenção é mais barato do que falar de doença. Ok. Falar de prevenção, o que nós estamos falando aqui são formas para você prevenir, para você preservar a sua saúde mental. É muito mais barato do que falar de doença. Se você não quiser falar de saúde mental, você vai ter que falar de doença mental. O que você escolhe? Ah, Isabela, mas esse assunto, não sei. De novo, se você está ouvindo esse conteúdo, vendo esse conteúdo, se você está raciocinando com a gente, você tem uma mente. E aí, então, para ter uma mente boa, você precisa de saúde mental. Eu não estou falando de doença mental. Porque, inclusive, o posicionamento da Organização Mundial de Saúde sobre saúde é uma condição física, mental, emocional, cognitiva e não apenas ausência de doença. É muito mais do que isso. Pronto. E saúde mental, sabe qual é? Eu trouxe aqui, ó. Posso ler? Por favor. Isso eu preciso ler porque não pode nenhuma vírgula ficar errada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a saúde mental é um estado de bem-estar vivido pelo indivíduo que possibilita o desenvolvimento de suas habilidades pessoais para responder aos desafios da vida e contribuir com a comunidade. A minha definição. Saúde mental é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. É muito mais legal a tua. Não. Muito mais legal. Não, eu tô simplificando, eu aprendi com você. Vamos simplificar, chega de groselha. Não, mas é mais legal, mais legal. Mas veja, capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Joel, teve um curso que eu fiz 2 vezes. Nossa, vamos... Gerenciamento do estresse, não temos que falar disso. Olha só a profundidade da simplicidade que você falou. Você tá deixando claro para todo mundo que sim, a vida tem altos e baixos. Meu irmão, não foge disso, não evita, sem delírio, acorda pra vida. A vida tem altos e baixos. Alô? 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 O que você chama de dificuldade, a gente chama de vida. O que você chama de frustração, a gente chama de vida. O que você chama de obstáculos, gargalos, imprevistos, o nome disso é vida. Sim. Isso é vida. Aí é capacidade de lidar com isso. Pô, isso é profundo, cara. Total. Tanto que tem gente que se irrita comigo quando tá acontecendo alguma situação e tem alguém arrancando o cabelo e eu falo, não, pera lá, vamos tentar fazer assim. Mas você não se irrita? Claro que eu me irrito, mas hoje eu escolho muito bem com que eu vou perder o meu eixo. Ô Isa, eu já vi tu respirando fundo. Toda vez que eu te vejo, tu respira fundo. Tu tem um mecanismo que acontece uma coisa, tu... E pá, e fala. Eu vejo você fazer isso. Você encontrou esse mecanismo. Joel, você... Aliás, gente, eu já temos a mesma idade, né? Você fez 43, agora eu vou fazer dia 1º de fevereiro. Mas você tá melhor que eu, hein? Quem falou? Hã? Enquete agora, deixa aqui nos comentários. Quem chegou melhor nos 43? Quem andou com carro com pneu vazio e com a janela aberta? Joel J ou Isa Camargo? Quem chegou melhor nos 43? Nossa, você tá bem zaça. Eu tô bem também. Estamos muito Chegamos bem. legal, hein? Chegamos legal nos 43? Estão melhor que uma galerinha aí, hein? Joel do céu. Acabou o nosso tempo? Acabou o nosso tempo? Quer momento groselha? O que foi? O que a gente tava falando? O café da groselha. Pedi café, mas não pedi groselha. Você é uma pitada de groselha? Caraca, meu. Sei lá. O que tá rolando? 43 groselinha. A gente tava falando... Nossa. Vambora. A gente tá falando de liderança, a gente tá falando de chegar bem, a gente tá falando de... Idade. Não, eu também dei um approach no quão simples sem ser simplista foi. Isso! Foi o que você disse aí. Tá. É muito massa isso. É. E que você respira fundo, que você tem um mecanismo. Isso. Tudo isso porque nós temos a mesma idade e se nós fôssemos alunos da mesma escolinha, a gente ia ser amigo de colégio. Certo. Na minha época chamava CDF, Certo. né? Certo. Então, o que eu fiz? Depois que eu descobri que era CDF, eu falei, meu Deus. É horrível esse nome. É horrível. Hoje é nerd. É igual burnout. Já foi neurastenia, hoje é burnout. É igual bullying. Já foi zoeira, hoje é bullying. É nome novo, problema antigo. Entendeu? Nome novo, problema antigo. Nerd era
Imagina se tivesse bullying naquela nossa época lá da zoeira. Era zoeira. Era zoeira. Pronto. Então, se eu te perguntar, bullying é novo? Não, bullying é um nome novo para um problema antigo. Boa. Igual burnout. Bom, aí, Joel... Você chegou nos 43, chegamos aqui, estamos bem. Curso. Nesses 2 últimos anos, o que eu fiz? O mesmo curso 2 vezes, sobre gerenciamento do estresse. Uhum. Na ISMA, que é a maior instituição que mede o estresse no mundo. Puta, muito bom esse assunto, muito bom. Eu fiquei tão chocada com a matéria gerenciamento do estresse que eu fiz 2 vezes. Esse ano eu vou de novo. Vamos? Junho. Quanto tempo? 2 dias. Domingo e segunda. Eu quero. Presencial? Transformador, lá em Porto Alegre. É. Tá bom. Inclusive vai ter o congresso da ISMA e eu estou como assessora institucional da ISMA. Olha que coisa chique. Vai ter o congresso depois de gerenciamento do estresse. Sabe por quê? Porque é gerenciamento de energia, é gerenciamento de tarefa. Essa palavra gerenciamento ela é muito boa. Muito importante. Melhor ainda quando você junta com o estresse. Sabe por quê? Porque estresse é a reação do organismo a alguma situação que representa ameaça. Quando você me vê respirando fundo, é porque eu estou gerenciando alguma situação que o meu cérebro antigo está vendo como ameaça. Só que o meu cérebro novo já tem repertório para tipo... Tudo certo. Deixa pra lá. Não. Essa situação não é suficiente para me tirar do eixo. Hoje o meu eixo é muito fortalecido, minha saúde mental tá muito boa. Tem gente que exibe bumbum, barriga, abdômen, músculo, né? Eu sou bem exibida com a minha saúde mental. Graças a Deus. Porque foi depois de muita luta que eu consegui deixar ela como está. Uhum. Mas vamos lá. O que é o gerenciamento do estresse? Primeiro eu preciso entender o que é o estresse. Se chegar uma barata aqui, quem vai sair correndo da barata? O Teodoro vai sair correndo. A Malu levantou a mão, a Malu vai sair correndo da barata. Ô, Theo, você tem medo de barata? Quem vai sair vai... Eu tenho medinho de barata. Eu não tenho medão não, mas um medinho eu tenho. Quem vai sair e vai matar a barata? Eu mato a barata também. E quem vai pegar a barata e vai tirar ela daqui? Outro dia eu tava na casa do meu sogro, lá em Juiz de Fora. O banheiro dá para um jardim. E aí eu tô lá tomando banho e tal, não sei o quê, vejo... barata... Olha o que é gerenciamento do estresse. Eu tô descalça. Eu vou pisar na barata? Eu vou sair correndo pelada pela casa? O que eu fiz? Peguei a saboneteira. Tinha água no cantinho, né? Peguei a barata. Falei, vai, gente. Né? E toca o barco. Você entendeu? Entendi. A mesma situação pode representar muitas reações. Então, vamos repetir. Exato. Estresse é a reação que o seu corpo tem a alguma situação que te representa ameaça. Perfeito. Desde quando o nosso corpo faz isso? Desde as cavernas. Uhum. A diferença é que de lá pra cá, eu descobri outro dia essa informação, eu pirei. Falei, nossa, o Joel vai amar. Sabe quanto tempo demora do cérebro antigo pro cérebro novo tomar, então, uma decisão mais coerente, fazer o gerenciamento do estresse? A sua avó já te falou assim, meu filho, conta até 10? Sim. O que ela tá querendo dizer? Dá tempo. Dá tempo para não reagir de forma agressiva ou não fugir. De repente, você não precisa nem fugir nem lutar. Você pode ter uma reação mais coerente. 6 segundos em média, Joel. Você quer dizer, então, que se a pessoa desenvolver a capacidade de, aspas, esperar 6 segundos, fecha em aspas, média, ela vai tomar melhores decisões, sim, racional, com corpo de conteúdo, de recurso, de repertório. Sim. Cara, 6 segundos, galera, 6 segundos. Em média, 6 segundos para você, ao viver uma situação, não ver aquilo nem como uma ameaça e você sair correndo ou sair batendo em ninguém, Joel. Adorei essa. Cara, 6 segundos, gente. 6 segundos depois eu te dou a fonte, tá? Pouco que vai fazer muito. Eu te dou a fonte depois. Tudo que eu falo eu posso dar fonte, tá, gente? Não é nada... Não, e você é pesquisadora. Você é pesquisadora. Joel, então vamos lá. Eu me orgulho muito de hoje estar vinculada à ISMA, que é a maior instituição que mede o estresse. Por quê? Porque tá todo mundo falando de estresse da maneira errada. O estresse ele pode ser positivo ou negativo. Ok. Porque se eu observar um obstáculo como um desafio, um aprendizado, aquilo vai me gerar um estresse, ou seja, uma situação. Reação.
Saio correndo, luto ou faço algo diferente? Todas as vezes em que você fizer algo diferente do que sair batendo em alguém ou sair correndo, você está evoluindo. Eu me lembro quando eu fui subir numa cachoeira lá da Floresta da Tijuca, estávamos eu, a Anne Lotterman, o marido dela, e aí a gente chegou assim num ponto, Joel, era uma árvore que não dava pra passar. Só que a gente ouvia vozes da turma na cachoeira. Aí a gente se olhava e falava assim, não, cara, pera lá, se essas pessoas conseguiram chegar lá, a gente também vai conseguir. Só que você olhava assim, ó, você não via como passar. Aí eu falei, não, gente, vamos olhar, vamos, cada um para um canto, vamos ver onde tem. Bom, depois nós descobrimos 3 maneiras de atravessar o caminho. Então, diante de uma situação, naquele momento a gente viu o obstáculo e não é esse caminho. Vamos voltar. Ou vamos subir a qualquer custo. Nem uma coisa nem outra. A gente depois encontrou 3 caminhos. Tem foto, inclusive, dessa cachoeira. Então, nós já temos a capacidade de respirar. O que eu faço? Saio correndo? Bato na cara desta pessoa? Ou tenho uma reação diferente? Uma reação coerente. Isso está demonstrando evolução. Isa, tô aqui te ouvindo, tô lembrando dos nossos momentos. A gente já tá junto 2 anos e pouco já. Toda vez que eu te encontro, você não muda a sua narrativa. Você não muda o teu assunto. Você não se muda... isso é ruim, é bom, gente. É bom. A tua temática é a mesma. O teu cuidado é o mesmo. O teu assunto é o mesmo. O cuidado... Pô, isso aqui é um podcast, a turma pode pensar. Ah, mas tudo bem, tá falando isso e, sei lá, de repente, pra ser uma comunicadora. Não. Você fala nos grupos de mentoria, você fala quando você me encontra, você manda mensagem pra mim no WhatsApp, você fala quando encontrar Lalas, você não muda essa sua missão. Por quê? O que aconteceu para você pegar esse assunto e transformar esse assunto em algo que, sei lá, ultrapassa muitas fronteiras? O que aconteceu? O Joel, a minha demissão me levou à minha missão. Ok. E quando eu descobri que nós todos somos instrumentos, eu só estou sendo instrumento. Concordo. Se você não acredita em algo maior, não tem problema nenhum. Mas eu acredito. Quando eu sinto, quando eu percebo, quando eu sonho, quando eu estou atenta e eu vou vendo significados em várias coisas, isso me deixa tão entusiasmada. A professora Lucilena Galvão e eu, quando a gente fala sobre isso, a gente só volta a babar, assim. Tipo, é isso. Quanto mais presente você está, onde você está, mais a serviço você se coloca e mais o universo te usa como instrumento. Então, a minha demissão me levou à minha missão. Eu, como jornalista, já tinha investido minha energia em dezenas de pautas que eu não queria, que eu era obrigada. Certo. Quando acontece o que aconteceu comigo e eu descubro que o excesso de estresse mal gerenciado afeta o órgão mais vulnerável de cada um, eu começo a entender muita coisa. Opa, essa é boa. Por que sob o mesmo ambiente uma pessoa pode ter dor de estômago e a outra vai ter diabetes? Essa é boa. Sim. O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. Quantas pessoas me encontram dizendo, né, depois das palestras, eu não respeitei o burnout e tive um AVC. Não respeitei o burnout, eu infartei. Ou seja, seu corpo já te mandou de dor de cabeça a burnout e você não respeitou, então vai ter que vir um freio maior. Vai ter que vir um freio mais radical. Então, Joel, o que me motiva hoje, todos os dias, é estar presente por onde eu passo. Aham. Eu olho para todas as pessoas, eu cumprimento todas as pessoas e elas chegam até mim com o quê? Com as informações mais valiosas que eu poderia receber, que são os exemplos delas. A cada abraço que eu dou, a cada olho no olho que eu... Por isso que eu tenho pavor hoje de fazer as coisas com pressa. Porque é deselegante. Outro dia eu estava numa palestra lá em Cuiabá, no Sebrae, maravilhoso, mais de 1.000 mulheres. O horário do voo era muito perto do final da palestra. Eu falei assim, gente, vocês estão muito doidos, né? Porque vai acabar, como é que eu vou conseguir conversar com as pessoas? Ai, foi indecente. Então já peço isso, falei assim, olha, se a gente tiver um momento de troca, 1 hora pelo menos.
Senão fica indelicado. E aí, Joel, o que acontece? Eu recebo todos os dias histórias, exemplos, que me fazem continuar. E o que eu tô fazendo? Só lembrando você que você é a pessoa mais importante da sua vida. E lembrando que se você não definir o que é suficiente na sua vida, nenhuma meta feliz. Puta, isso é muito bom. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Vai fundo aí. Vai, mergulha. Hora de 3 presentes. Tá. Lembra disso? Cara, isso é muito bom. Me dá presente. Malu, tem groselha aí? Eu quero mais café. Esse café tá bom demais, É, Malu. café com raspa de groselha. Café com raspa de groselha. 3 presentes, vai. Explica. Tell me. Vai falar que você não sabe o que é isso aí. Eu sei, porque eu tenho 43. Eu trouxe aqui, olha, eu vi a foto dos meus pais. Era muito legal. Tem uma foto da minha mãe e do meu pai namorando. Quando eles começaram aqui, ó. Ah. Obrigada, Malu. Ai, que legal isso aqui. Isso é um monóculo. Gente, eu vou ler. Você vende isso? Uhum. Oh, como é que faz pra comprar? Não vendo. Isso eu dou nas minhas palestras. Eu tenho um fornecedor, se quiser a gente faz um junto. Galera, manda mensagem no WhatsApp. WhatsApp não, no Instagram da Isa, falando assim, eu quero. Qual o nome disso aqui? Monóculo. 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 Eu quero comprar um monóculo. Olha o que tá escrito aqui. Te vira, vai receber um monte de WhatsApp. Falando WhatsApp. Vai receber um monte de DM. Manda DM, direct. Isso. Ó, o pensamento é a força mais poderosa do planeta. Agree? É tua essa frase? Opa. Que delícia. João, agora só uma pausa. Não posso, essa que é outra Tudo frase. que nós estamos tocando, vestindo, usufruindo, nasceu de onde? De uma ideia ou de um músculo? De uma ideia. De nada adianta saúde física se não tiver saúde mental. As ideias é que movem o mundo. A força física executa as ideias, mas se eu não tiver a saúde mental em ordem, eu não evoluo. É por isso que eu faço tanta piada. Você sabe que eu tô até entrando agora já no hall outro dia de palestrante de stand-up. Eu dei risada, eu falei, sério, porque as pessoas dão risada o tempo inteiro. Eu tô usando muito humor pra chegar, porque de forma séria não dá, então vamos usar piada. Joel, quantas frases insustentáveis eu tenho que desconstruir? Então as palavras têm poder? Sim, mas os pensamentos têm mais. Cuida dos pensamentos, porque as suas palavras sigam seus pensamentos. É isso aí. Então, essa frase veio disso. Toda vez que eu vou palestrar, eu tenho meu ritual. Uhum. Eu concordo com você em número, gênero e grau que a gente é instrumento, a gente tá aqui para servir. Eu tô a serviço. Exato. E você tem um canhão. Você tem um canhão. Eu também tenho. Chama nossa voz. Uhum. A gente comunica. Exato. Através da nossa voz. E aí eu vou entrar numa palestra e eu vou lá e eu me concentro. E eu faço assim, ó. Deus, coloca as palavras certas na minha boca. Joel, fale com as pessoas e se divirta. Então tem piada, tem diversão. Pronto, é isso. E é uma delícia. É isso. É uma delícia. É. Por quê? Porque, poxa, meu, a gente vai pegar o assunto é importante, mas a gente pode tratar ele de uma maneira fluida. A gente é crítico com o problema, sutil com as pessoas, entender essas coisas. Eu te reverencio por isso, Eu Joel. faço isso todas as vezes. Quando você diz todas, Joel, você tá falando do quê? Eu tô falando do todas. Eu faço isso antes do podcast, pô. Quando eu tô aqui, eu não me coloco no lugar do JJ. Eu me coloco no lugar da audiência. O que a audiência vai perguntar pra Isa? O que a audiência perguntaria pra Isa? Pô, cara. Exato. É isso. Posso ler a outra? Opa. Você já se incluiu na sua agenda hoje? Seu carinha de concha. Aí ela deu um gole na groselha. Outra. Desacelere. Desacelere. Não é desacelere. É desacelere. Para continuar em movimento. Lembra que eu te falei do grito ao satélite? Tem coisas que mesmo com satélite é o grito que funciona. Sabe por que eu uso esse monóculo? Pega essa. Isso eu dou depois dos treinamentos. Estou abrindo aqui no seu podcast. Especialmente o letramento de liderança. Quando você pega o monóculo, você olha para onde?
Pro que tá dentro, pra além, vou no foco aqui, o que tá escrito aqui. Pega o monóculo, você olha pra dentro. Ela me deu uma cola aqui, viu, pessoal? É que você já tinha falado. Você já tinha falado. Em outras palavras, ela quer dizer, Joel, tá muito louco. O que tem no seu café? Tem no seu café no meu? Tem groselha, tu tem o quê? O que é? Tá com freio? Pega essa. Mesmo se você não tiver um monóculo, quero que você perceba o que eu tô dizendo. Joel, quando você pega o monóculo, você olha pra onde? Dentro. Tá? Você olha pra dentro. Você pega o monóculo, você olha pra dentro. Qual que é o final, né, do treinamento? Se você sentir qualquer incômodo, se você quiser uma ajuda, Peguei. olha pra onde? Pra dentro. Você sabe que depois do nosso primeiro podcast, muitas pessoas me encontram e sempre falam assim, eu te conheço do podcast do Joel. Eu acho o máximo. Você sabe disso. E muitas pessoas chegam até o nosso podcast, a sua equipe fez um trabalho maravilhoso, a legenda, tudo foi incrível. Então, né, alcança muitas pessoas que estão em que lugar do planeta? Estão perdidas e estão no fundo do poço. E quando você chega no fundo do poço, você tem que ir para um lugar se você quiser subir lá dentro. Se você está no fundo do poço, você precisa ir para dentro para ir para cima. Não existe essa frase, porque no fundo do túnel, porque caiu no poço, só tem um caminho para cima. Não. Se você está no fundo do poço, e não tem problema nenhum de você estar nesse lugar, é a vida te dando oportunidade para você ficar mais forte, evoluir, encontrar saídas. Você só tem um caminho para poder subir, para dentro. Não quer? Não tem problema, é uma decisão. Isa, olhou pra dentro pra quê? Pra lembrar, pra se reconhecer? Primeiro, para fazer faxina de ideias que não servem mais. Segundo, para você reconhecer o que você é bom e o que você não é bom. E desapegar do que você não é bom e foca naquilo que é bom. Olha, que simples. Você não tem ideia das coisas que você fala, Acho sabia? que eu tenho. Não, você não tem ideia da profundidade. Será que você tem? Cara, é profundo, cara. Joel, só sei que eu sou repetitiva e outro dia me disseram isso, eu achei que era uma crítica e eu fui participar de um programa de rádio. Porque assim, a nossa mensagem não pode ter preconceito, né? Eu vou te dar um presente. Lá vai. Eu vou te dar um presente. Escuta isso, vem cá. Olha aqui que você já foi professor. Fui outro dia participar de uma rádio e a minha mensagem não pode ter... Eu não tenho preconceito. Então, se você me chamar pra qualquer lugar, eu vou. A não ser que eu não tenha agenda. A não ser que eu tenha já um compromisso, que eu já tenha me comprometido com outra pessoa. E aí alguém escreveu assim... eu não vou ouvir essa chata de novo não, porque ela é muito repetitiva. Joel, aquilo bateu forte, sabe? E aí eu pensei assim, eu falei, ué, o que será que eu falei, que eu magoei? Aí, o que eu fiz? Gerenciamento do estresse, porque eu vi uma ameaça naquela mensagem. Isabela, pensa, isso é uma ameaça? Não, isso é uma opinião. Ela te chamou do quê? Que você é repetitivo. E você trabalha com o quê? Com educação. E educação é o quê? Repetição. Então aquilo que eu vi como uma crítica no início foi um baita elogio. Quando você me diz, Isa, você não larga o osso. Eu cheguei aqui antes da gente perguntar, antes da gente começar, o que eu te perguntei? Você está descansando? Uhum. Eu sei que tem gente que me evita, porque sabe que eu vou perguntar isso. Uhum. Então, por isso que tem gente que evita ir pra dentro, porque vai encontrar respostas que não quer, porque tá tentando ignorar. Depois eu cuido disso. Essa é a ausência de si mesmo. E tem a breaking news aqui, hein, gente, que eu tô guardando, que você não vai acreditar. E a hora que for no seu podcast, você vai parar no Jornal Nacional. Você não vai acreditar, Joel. Aos 7 anos, eu vi um vídeo do meu tio, que tinha uma Super 8 lá. Não, mas com 7 anos eu não era mais Super 8. A gente foi fazer uma viagem em Brasília e eu tô com um caderninho anotando, lá na Catedral de Brasília, assim. Janelas, vitrais e tal... Então, assim, com 7 anos, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, eu já estava anotando as coisas para poder contar para outras certinho, bonitinho, o que eu tinha aprendido na viagem. Em 2024, eu retomo uma habilidade minha que eu tinha deixado para lá. Eu sou especialista em comunicação.
Na abertura você falou, né? Sim, eu fiz curso no SENAC, na São Judas, eu fiz pós-graduação na Casper, mas eu sou especialista em comunicação. Nesses últimos 5 anos, eu tenho falado muito sobre saúde porque foi um tema que eu vivi e aprendo todos os dias, tá? Mas eu sou especialista em comunicação. Então, em 2024, eu resgato as minhas habilidades de treinamento para liderança também de comunicação, porque se nós não soubermos nos comunicar, a gente vai adoecer. Sabe por quê? Olha a minha ficha como cai. Eu era especialista em comunicação, trabalhando na maior empresa de comunicação do mundo, mas eu não sabia me comunicar comigo. Então, se você quer ser um bom comunicador, a vida vai ser muito mais legal com você se você se comunicar consigo. Se você começar a fazer turismo interno e, quem sabe, o intercâmbio. Né? Porque na atualização de identidade, que eu falo bastante, eu promovo o turismo interno. Todo mundo quer ir para Paris, mas para dentro ninguém quer. Por quê? Porque vai encontrar um monte de coisa estranha. Mas, gente, até Paris tem uns lugares estranhos. Só que intercâmbio é melhor do que turismo. Intercâmbio é quando você escolhe ficar um tempo num lugar. Então, de novo, pega o seu espelho, que não vai ser esse aqui, já se incluiu na agenda hoje, porque esse aqui são dos treinamentos, e se olha com o mesmo interesse que você olha para a vida das pessoas. Percebe? Então, esse ano eu tenho campanha de EPI de saúde mental, a pesquisa, porque olha o que aconteceu. A doutora Ana Maria, né, lá da Isma BR, um beijo, doutora Ana Maria, ela falou assim, porque essa história do assédio e do abuso, ela falou, mas Isabela, não tem pesquisa sobre isso. Então nós vamos fazer. Ponto. Próximo assunto. Pronto. Se eu tenho um desembargador falando sobre dano existencial, reconhecendo o abuso como a característica que tira o sujeito do estado de esgotamento para o burnout, então o que a gente precisa de dados? Vamos ter dados. Inclusive, Yalabá vai me ajudar. Yalabá conheci lá com você. Ai, que querida. Pronto. Yalabá. É o universo aqui, ó. Sim. Pesquisa que, inclusive, vai estar já na minha página quando esse episódio for ao ar. É pesquisa que a gente precisa? Então pronto, então vamos fazer uma pesquisa. Joel. É muito bom te ouvir. Por que eu só dei esse ponto antes de falar a breaking news? Eu não posso esquecer que, antes de tudo, eu sou comunicadora. Quando eu contei que quando eu tinha 7 anos, eu estava lá anotando as coisas porque eu sei que nós estamos numa geração que eu preciso ver para crer. Mas eu já tô na fase eu creio para ver. Eu não preciso ver para crer. Eu já creio para ver. Certo. Mas eu sei que tem muita gente que ainda precisa ver para crer. Então, eu vou dar para vocês aqui alguns dados e aí você vai dizer se isso aqui é manchete de Jornal Nacional ou não. Vai. Em 2019, um ano depois de eu ter tido o meu diagnóstico, a Organização Mundial da Saúde atualiza o Código Internacional de Doenças e inclui o burnout como um problema ocupacional. Ok. Aí o mundo todo para e fala, nossa, então agora o burnout é um problema ocupacional. Uau! Beleza. Roda a fita. 2023, novembro do ano passado, o Ministério da Saúde atualiza as doenças ocupacionais e traz uma atualização de uma doença ocupacional. Adivinha qual era o nome da doença ocupacional? Burnout. 2023. 24 anos antes da Organização Mundial da Saúde incluir o burnout como problema ocupacional, o Ministério da Saúde do Brasil já classificava o burnout como doença ocupacional. Ou seja, ninguém viu isso. Ninguém deu esse furo. Aí eu, junto com um grupo, eu faço parte de um grupo chamado Liga pela Justiça do Burnout, que inclusive está a doutora Ana Paula Pena, também sua mentorada, neurologista. Paula, beijo! A gente faz parte desse grupo e aí tem uma advogada, doutora Priscila Reis, uma estudiosa. Então, por que a gente está fazendo? A gente está somando forças, né? Ela no direito, ela na neurologia, eu na comunicação. Aí, teve um médico que gravou um vídeo falando mal de mim. Ele dizia assim, não, porque tem uma influencer dizendo do burnout, é desinformação. Primeiro que eu não sou influencer, eu sou jornalista. Ok.
Porque é muita desinformação, porque o burnout já está no Ministério da Saúde como doença ocupacional há 24 anos. Mais uma situação que poderia ser ameaça e foi oportunidade. O que o doutor está falando? Advogada, doutora Priscila, o que o doutor está falando? Que o burnout já era uma doença ocupacional pelo Ministério da Saúde há 24 anos? Sim, agora foi só uma atualização. Falei, não, então, gente, pera lá. Então, ou eu estou usando droga ou para o mundo. Breaking news. O burnout já é doença ocupacional no Brasil desde 1999. Mas como que ninguém falava isso antes? Sim, ninguém estava jogando luz nesse assunto. Então, se eu precisei viver na pele o que eu vivi para hoje trazer um tema extremamente necessário para a evolução da sociedade, estou sendo instrumento disso, né? Com certeza. Joel, este é o furo, tá aqui, portaria 1339 de 1999 reconhece o burnout como doença ocupacional. Isso aqui, líderes, empresas, não é para prejudicar vocês, é só para organizar um pouco mais a bagunça. Inclusive a doutora Priscila, ela diz, né, por quê? As leis acompanham o desenvolvimento da sociedade. Então a sociedade evolui, os problemas evoluem, as leis também evoluem. Aí a doutora Priscila ela coloca, com a precarização do trabalho, a redução dos direitos trabalhistas, com a reforma trabalhista de 2017 e o avanço da tecnologia, que não deixa o sujeito desconectar, essa cobrança excessiva, por resultados 24 horas por dia, o número de diagnósticos de doenças psíquicas relacionadas ao trabalho aumentou. Ponto. De novo, aí se você acredita ainda que a Terra é o centro do universo, volta, não é. Nessa hora, se o Nicolau Copérnico tá lá em cima assim, ó. Temos que incomodar. Qual é a sua palavra de 2024? Manutenção. Manutenção da minha saúde, dos meus relacionamentos, das minhas propostas, dos meus propósitos. Manutenção. Continuar fazendo o que eu tô fazendo. Porque eu já sei o que é suficiente. Vai nisso aí. Você falou, as pessoas precisam definir o que é suficiente na vida delas. Caso contrário, elas nunca estarão satisfeitas. Sim. Nós somos uma geração que convivemos com uma oferta de pessoas e contextos que favorece muito a comparação. Então vamos supor, eu mudei de casa. Trabalhei, financiei, tô numa casa. Aí eu tô lá, distraída, né, dedinho nervoso no feed, aí eu vejo uma outra pessoa com uma casa maior, eu... Nossa, mas essa casa é muito melhor que a minha. Aí eu já começo a olhar aquele meu grande êxito como ruim. Então, moral da história, se isso é uma ferramenta, eu preciso saber como eu vou usar essa ferramenta. Nem todo mundo sabe usar martelo. Então nem todo mundo sabe usar a internet. Tá? Então vamos lá. Se eu não souber o que é suficiente para mim, eu nunca vou estar feliz. Nunca vou estar satisfeita. Porque eu sempre vou achar que eu ainda estou precisando alcançar algum lugar que eu não alcancei. Sabe? E isso eu coloco número de seguidores, faturamento, sabe? Tanto que por isso que você me pergunta, qual é a minha palavra? Manutenção. Muito bom. Se o meu 2023 foi incrível, eu não preciso querer que meu 2024 seja mais incrível. Não, tá tudo certo. Já foi incrível. Você então entende? Vamos ser incrível de novo. E aí, o que acontece? Quando eu não consigo definir o que é suficiente, eu não usufruo daquilo que eu conquisto. Isso é muito triste. Exato. Acabei de assistir um documentário da dona da L'Oréal. Chama A Bilionária, sim. O Mordomo e o Mordomo e o Namorado. A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. Já assistiu? Não, mas passa toda hora lá no meu feed, lá na Netflix. Vou te contar. É a história da mulher mais rica do mundo. Pobre. Infeliz. Joel, eu não posso ficar falando, são só 3 capítulos, tá? Vale a pena. Porque não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Isso não é sinônimo de felicidade. Nós já falamos sobre isso, tá, gente? Dinheiro, sim, facilita muito as coisas, mas quando chega num teto, o Thiago, meu marido, fala muito sobre isso, né? Quando você já atinge, quando você supera a questão da necessidade básica, se você não tiver clareza do que é suficiente,
Você vai ficar querendo sempre mais. Ah, então agora 1 milhão, 2 milhões, agora 3 bilhões. Não, então agora eu quero que você... Tá, mas você tá usufruindo daquilo que você tá conquistando? Essa mulher chamada Liliane Bettencourt, dona da L'Oréal, tinha casa, tinha ilha, tinha um monte de coisa. Solitária. Vulnerável. E aí o documentário fala de todas as pessoas que abusavam dela. Você quer isso pra você? Então, se hoje... Eu vou dar um exemplo. Então, eu moro num apartamento que tem piscina. Poxa, então, vamos usar a piscina do apartamento? Vamos usufruir? Ou, na minha cidade, eu moro do lado de uma pracinha. Vamos usufruir a pracinha? Eu tô falando disso, tá, gente? Não tô falando de carro de luxo, nem de avião. Não, mas a minha casa não tem piscina, então por isso que eu tô dando o exemplo da pracinha. Usufrua daquilo que você já tem. Na minha vida, quando você me perguntou o que mudou, a chave foi quando eu aprendi a agradecer mais e reclamar menos. Mudou tudo. Quando eu comecei a agradecer mais e a reclamar menos, a minha vida mudou. Ou seja, quando eu parei de me colocar nos lugares de vítima. Até hoje, às vezes eu vejo você com grupos, eu falo, nossa, não tô fazendo parte desse grupo. Aí, 6 segundos, Isabela. Você poderia dar conta? Não é o seu perfil. Manutenção do que você está fazendo. Faz direito o que você está fazendo. Você entende? Então, o que eu estou dizendo, eu aplico, inclusive, nas nossas relações. Nas relações com as minhas amigas. É isso. Gente, gerenciamento do estresse, deixa eu contar um negócio pra você. Não é só quando chega uma barata, não. Se o voo cancela, se o elevador demora. Porque se você tiver com a sua saúde mental abalada, você acha que tudo tá contra você. O elevador demorou, o mundo tá contra mim. Né? Não consegue pegar um Uber, o mundo tá contra mim. Não! A vida não te deve nada. É você que precisa usufruir, você já tem a vida. Se você está, como eu disse, se você está tendo cérebro para reclamar, você tem uma vida. Então não me coloque culpa na vida. É você que é responsável pelas suas escolhas. Se você vai escolher se colocar na cadeira de vítima ou na de aprendiz, é uma decisão. E geralmente, né, Isa, essa distinção entre aprendiz e vítima é porque a vítima ela se confunde em 3 aspectos, né? Quando aparece um problema, ela acredita que esse problema é em todas as áreas da vida dela. Isso é legal. E não é. É apenas em uma área. Ela se confunde e acha que o mundo está contra ela e não está. E ela tem a certeza que isso é permanente. Exato. E também não é. Exato. Não é permanente. Joel, qual é a garantia que hoje nós chegaremos em casa? A garantia? Nenhuma. Isso te ajuda a definir o que é suficiente. Se hoje você tiver consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer, você vai definir o que é o seu suficiente. E quando você chegar na sua casa hoje, você vai olhar para sua casa, para seus filhos, para sua esposa, para o seu parceiro, para quem quer que seja, para suas plantas com outros olhos. Ninguém garante para nós imortalidade. Mas estamos agindo como? Então, assim, quem é que garante hoje que você vai chegar em casa? Muito bom. Joel, se você não usufruir do que você conquista, nada é suficiente. Muito bom. Só que isso é palavrinhas de 6 letras. Treino. Todos os dias. Eu estou em vigilância constante. Gente, o dedinho nervoso também bate aqui. Eu também me comparo. Eu também me sinto ameaçada por algumas situações. Só que aí eu já tenho a ferramenta. Tá aqui dentro, não custa nada, não paga assinatura, só precisa acessar. Aí eu paro, penso, eu falo, não, mas nem é pra mim isso aqui. Não. Claro, essa pessoa conhece a outra já há tanto tempo, não. Então, saber se colocar também nos lugares, isso é muito importante. É estar como aprendiz mesmo. E não importa o ambiente. Como eu te falei, eu aprendo todos os dias, o tempo inteiro. Agora, tem uma coisa que eu aprendi com o Padre Fábio, que está no meu livro, sobre gerenciamento do estresse e saúde mental. O Padre Fábio me disse que ele começou a desenvolver crises de pânico quando ele descia da van para os shows, ou quando ele estava no elevador, no hotel. Então ele não tinha medo das multidões. Ele tinha medo do tete-a-tete. Por que ele estava com medo? Porque ele estava
exausto. Porque a saúde dele mental estava abalada. Porque ele estava cansado. E aí, teve um período em que eu estava de tempo muito puxado por conta de palestra e tal. Setembro foi bem puxado. Mas mesmo eu fazendo um planejamento, eu tinha que estar muito vigilante. Aí eu sei que teve um dia para o outro que eu dei uma distraída. Dei uma distraída significa que eu dormi menos de 8 horas, eu comi mal, alguma coisa que eu fiz. Aí eu mandei mensagem para ele, falei assim, padre, agora eu entendi o que você disse, o medo do elevador. Porque todo mundo que te encontra, Joel, quer uma palavra. Você entendeu por que essa pesquisa dessa espanhola é tão importante? Cada 5 sacerdotes, 3 estão pré-burnout. Porque as pessoas que são vistas como mensageiras, como comunicadoras, etc., todo mundo quer uma palavra. Exato. Só que tem momentos que você também precisa de ajuda, de cuidado, de colo, de descanso. E eu converso muito com os padres. Todos quase choram quando se dão conta disso. Sim, eu não tiro férias, todo mundo me encontra que é um conselho, eu não posso errar. Isso esgota. Por isso que você precisa se incluir na própria agenda. O Cortella falou isso para mim, várias pessoas que a gente admira aprenderam isso com o tempo. Por isso que meu livro é para quem quer fazer as pazes com o tempo. E se você se emociona agora e seu olho está lacrimejando, se você está emocionado, sim, é porque eu, Isabela, reverencio a sua missão. E se a gente se encontrou e nós estamos levando para tantas pessoas que podem estar agora buscando uma luz para cima, volta para dentro. Reconheça o que não serve mais, ou o que você pode melhorar, porque aí sim você vai conquistar o que você quiser. Aí sim. Mas não venha com esse papo de que o que você faz enquanto eles dormem não, porque aí, ó, isso é insustentável. Cara, Isa, é sempre muito bom falar contigo. É sempre muito bom falar contigo. Você curtiu o papo? Maravilhoso, né? É troca, né? É troca. É troca. Eu sempre aprendo. Antes de eu te fazer a última pergunta, galera, foi bom, hein? Foi muito bom. É sempre muito bom. 1h35. Antes, Isa, a galera adorou, quer entrar em contato com você, quer te mandar mensagem, quer começar a seguir, onde que eles te encontram? isabelacamargo.com.br. Tá bom. Ali, se você entrar, você vai encontrar uma roda da vida. O que é essa roda da vida? Eu já fiz roda da vida lá atrás, tá? Só que todo dia nós acordamos diferentes do dia anterior. Então a gente precisa atualizar a nossa identidade com frequência. Nós já falamos sobre isso. Sim. Se você entrar em isabelacamargo.com.br, vai ter uma roda da vida e você vai fazer o download, super simples, dessas 10 áreas. E aí você vai ver como é que você tá na sua vida. Imagina que essa roda da vida é igual uma roda de bicicleta. Certo. Se um aro de bicicleta não tiver harmônico, a bicicleta trava. Certo. Se a roda da vida estiver muito em desequilíbrio... Certo. Trava. Cedo ou tarde. Dali depois vão ter outros caminhos. E no Instagram, Isabela Camargo Real. Gente, é só botar Isabela Camargo. Que vai aparecer. Vai chegar. Tem o Interioriza, o episódio com o Joel, ele cantando Pimpolho. Foi demais. A gente cantou Bem Que Se Quis, cantou Pimpolho. A gente saiu de Marisa Monte e foi pra arte popular. É isso. É isso. A vida é assim e ela é um tesão sendo assim. Cara, quer saber se tu tá indo bem na vida, se tu tá relaxando, se tu tá curtindo? Se tu conseguir cantar Pimpolho... João, como é que eu sei se eu tô levando a vida numa boa? Canta Pimpolho. Ai, isso é saúde mental. Total. Já eu quero saber. Pimpolho é um cara bem legal. Pena que não pode ver mulher. De novo. Na dança ele já pede pra baixar. Já pede pra baixar. Ela quer parar, ele não quer. Saúde mental. Deixa eu te contar uma coisa. Os extremos são muito ruins, então vamos lá. Quem também só vive na piada é ruim. Quem só vive de pimpolho? Também, se entende? Então, equilíbrio... Ai, que palavrinha. Dá pra comprar equilíbrio? Não dá. Tem que construir. Exato. Equilíbrio dinâmico. Significa o seguinte, puxei demais hoje, amanhã eu pego mais leve. Como a gente faz com a comida, tem que fazer com o trabalho e assim por diante. Boa. Tá? Então, saúde mental é a capacidade para lidar com os altos e baixos imprevistos todos os dias. Antes, a ameaça era um mamífero maior do que a gente, na caverna. Exato. Agora a ameaça pode estar na internet, num voo que cancela, no elevador que demora, como eu falei, numa discussão. Então, assim, uma coisa que eu aprendi que deixa a vida mais leve. Dificilmente algo é pessoal, tá? Uhum.
Joel, a gente falou aqui de saúde mental. Eu só queria deixar uma última mensagem. Não, calma. Essa é a pergunta final. Galera sabe das redes sociais. A pergunta final do podcast é: você tem agora a oportunidade de mandar uma mensagem para todo mundo do planeta Terra. Quase 8 bilhões de pessoas. Vai chegar essa mensagem traduzida, vai chegar na TV, no rádio, no jornal, no outdoor. Ela vai chegar. O algoritmo da vida vai entregar para 100% das pessoas. Que mensagem é essa? Se inclua na própria agenda para dar conta dela. Se inclua na própria agenda para dar conta dela. Não tem nada mais frustrante do que você trabalhar, conquistar uma carteira de clientes e serviços e tal, e aí você ter que cancelar tudo e ir para o hospital. Teve uma empresa do Rio que a gente demorou 2 meses para cruzar uma agenda com o presidente. Porque ele queria estar lá, e aí eu ia ajustando a agenda, e ajusta. Quando eu chego lá, cadê o presidente? Hospital. Então, se inclua na própria agenda para dar conta dela. Cara, que frase boa, que conselho. Mas não era isso que eu queria falar. Era da prevenção do suicídio. Tá bom, pode falar também. Pode falar? Rapidão? Tem gente que fala assim: Isabela, mas você fica falando de prevenção do suicídio, esse assunto é muito pesado. A Terra não é mais o centro do universo. Enquanto você achar que falar de suicídio é ruim, nós teremos mais pessoas querendo tirar a própria vida. Só que sabe o que eu aprendi? Tenente Coronel Diógenes Munhoz, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Quem tenta se livrar da vida não quer se livrar da vida, quer se livrar de uma dor. Quem comete o suicídio não quer se livrar da vida, quer se livrar de uma dor. Essa frase eu faço questão de repetir. Diógenes Munhoz, você precisa conversar com ele. Faz um trabalho de prevenção de suicídio fantástica. Inclusive foi ele que desenvolveu o sistema de acolhimento aos tentantes, né, que é quem está tentando tirar a vida. Então veja, números de suicídio não reduzem o suicídio. O que reduz a tentativa de suicídio é a promoção da saúde. Boa. É a promoção da preservação da sua saúde mental. Então dormir bem. Quem não dorme bem não vive bem. Então se você está achando que o mundo está contra você, que está tudo difícil, que as coisas não andam, de novo, olha para dentro, não olha para fora. O problema não está fora, o problema está dentro. Igual nas empresas, quando me chamam e aí a turma fica, não, porque eu tô com um problema aqui. Eu falei, bom, sabe onde está a solução do problema? No problema. Você quer ouvir as pessoas que estão vivendo o problema? Você vai encontrar a solução. Se você não quiser ouvir, você vai gastar dinheiro, vai dar uma volta no mundo e não vai resolver. Então, se você está vivendo algum descontentamento, volta para dentro. Tem momentos que a gente consegue fazer isso sozinho, tem momentos que a gente precisa de ajuda. Por isso que, mesmo escovando o dente todos os dias, você precisa ir ao dentista. Mesmo fazendo sua lição de casa, um terapeuta vai te ajudar a organizar as ideias. Então, a cada notícia de suicídio que eu vejo, eu fico muito triste, porque os números do suicídio não importam. Já é demais. 1%, uma pessoa já é demais. Então eu não preciso aqui colocar o ranking do Brasil. Eu só preciso reforçar a mensagem que as ideias suicidas não são para quem quer se livrar da vida. É para quem quer se livrar de uma dor. E geralmente, quanto mais prestígio um lugar tem, mais você se encolhe para caber nele. E quanto mais você se encolhe para caber nos lugares, nos relacionamentos, mais você adoece de forma silenciosa e invisível. Que número você calça, Joel? 44. Se eu te der um tênis 43, serve? Serve, mas fica apertado. E incomoda. Aí e dá se você bolha. ficar 1 hora, até que vai. 1 semana, vai começar a machucar onde? Perna, coluna. Sim. Você não vai conseguir andar. Vou mancar. Você imagina a quantidade de pessoas que estão se encolhendo para caber em relacionamentos agora, ou em empresas, ou em empregos, que podem até ser que foram legais no passado, mas agora não faz mais parte do estilo de vida. Então, a gente só vai prevenir o suicídio promovendo a vida. E é isso que eu faço. Senhoras e senhores, no episódio número 150, Nossa! em janeiro de 2024, vocês tiveram uma aula, eu tive uma aula sobre como diminuir a ansiedade,
como evitar o burnout, Gerenciar o estresse. como gerenciar o estresse para você ter saúde mental, que é a mais poderosa de todas. Obrigado, Isa. Isso é incrível. Foi bom pra você? Foi maravilhoso. Que bom. Tomei várias decisões. Olha! Eu sempre tomo decisão. Sempre. As perguntas também são perguntas para decidir. Aquela hora que eu falei que você tava com o olho emocionado, que você tava emocionado, você tava emocionado? Uhum. Sabe o que eu aprendi? Sabe o que eu aprendi? Não se esqueça que eu sou especialista em comunicação. A ver o que ninguém me mostra. A ouvir o que as pessoas não falam. Aí sim você se comunica bem. Você faz isso com maestria. Eu só quis tirar a prova, tá, gente? Quis ter Muito certeza. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Segue a gente no Instagram, segue a Isa Obrigada. em todas as redes. Manda mensagem para ela sentir o poder da nossa comunidade aqui, o quão importante isso foi, tanto para você quanto para as pessoas que você ama. Mãe, tô no Joel!